Na família Flex e Photoprint, você poderá utilizar a ferramenta de edição de camisetas. Essa ferramenta é bastante prática e simples de usar, além de aumentar a sua produção no dia a dia. Então, nós temos aqui dois exemplos de camiseta. Esses dois exemplos de camiseta nós vamos editar de acordo com a necessidade do nosso cliente. Primeiro, vamos fazer uma edição básica importando uma imagem, por exemplo, essa da borboleta. E eu quero preencher essa camiseta com essa imagem. Então você praticamente aumenta o tamanho, né? Distorce o tamanho de acordo com a sua necessidade, joga o trabalho para trás, então com a ferramenta de ordem, botão direito do mouse, você joga o trabalho para trás e depois seleciona a camiseta e com o botão direito do mouse novamente você usa a ferramenta de máscara. Então, a camiseta praticamente foi mascarada com a imagem. E se você não gostou da posição, basta você usar a ferramenta de seleção interior que está aqui e editar o posicionamento, assim como rotação do trabalho, de acordo com a sua necessidade. Okay? Então, isto é apenas uma das aplicações que nós temos. A outra é, por exemplo, para aquele pessoal que trabalha com transfer, né? Então, com o transfer a coisa fica mais simples. Basta importar do trabalho. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Superman. O nosso cliente quer cortar o Superman bem no centro dessa camiseta, né? Então, é um transfer simples. E aí nós utilizamos a ferramenta de corte de contorno, que está aqui, para adicionar uma linha de corte ao redor do objeto. E aqui você define o quanto que você quer de sangramento. No caso, aqui está sangramento, mas eu posso também deixar uma margem em branco. No caso, eu vou colocar aqui ponto 2. E aí o nosso trabalho vai ter ponto 2 de corte ao redor. Se você olhar aqui, nós temos a linha de corte definindo. Sempre lembrando que a ferramenta de corte de contornos do Photoprint e do Flex são praticamente a única que permite o corte de contornos utilizando qualquer plotter de recorte, mesmo se esse plotter de recorte não tenha o sensor. Tá, ok? Então, seria essa questão do transfer, mas vamos fazer também um pequeno rapport aqui para a aplicação de uma estampa sequencial nessa camisa. Então vamos importar aqui, por exemplo, uma textura. Vou pegar aqui, por exemplo, essa zebra, tá ok? E eu vou reduzir o tamanho para fazer uma zebra em toda esta camiseta. Então eu vou selecionar aqui, vou utilizar a ferramenta de cópias, que está aqui em arranjar, múltiplas cópias. Vou colocar a quantidade de cópias necessária. Aqui nós temos 20, mas não seriam 20. Vamos reduzir aqui, vamos colocar mais ou menos aqui, né? Vamos ver um pouquinho mais longe. E aí vamos praticamente cobrir essa camiseta com a zebra, né? E vamos colocar numa pequena sobreposição de 0,1, tá ok? Para que nós tenhamos certeza que o trabalho está sendo coberto, tá? Com a figura sem deixar emendas. Então vamos colocar aqui 0,1, tá? 0,1 para todos os lados. Feito isso, eu faço a rasterização do arquivo. Eu venho aqui, uso a ferramenta de rasterizar com uma boa resolução. No caso, eu vou colocar aqui 300 dpi e vou aumentar a qualidade desse padrão rapport. Depois, basta, ainda está processando, está fazendo o rastreamento, né? A rasterização. Aí depois basta selecionar e jogar o trabalho para trás novamente. Nós temos a camiseta aqui. Vamos ver um pouquinho mais de perto, né? Então eu seleciono a camiseta e uso a ferramenta de máscara para aplicar o efeito. Se não gostou do posicionamento, basta usar a ferramenta de seleção interior e logo aplicar a rotação necessária para que se preencha o trabalho de acordo com as necessidades do nosso cliente. Inclusive, nós podemos até mover o trabalho de acordo com a necessidade e aumentar também o tamanho do trabalho. Tá? Por exemplo, se não encaixou, você pode vir aqui e aumentar o tamanho para depois vir e mexer no posicionamento da imagem. Tá, ok?
Então está aqui feito o trabalho com um rapport para sublimação, tá ok? Se nós temos o caso de uniforme um uniforme padrão, tá? Por exemplo, vamos importar aqui, vamos abrir um arquivo novo, tá? E vamos importar uma camiseta qualquer aqui que está, se eu não me engano, aqui de um time de futebol, tá? Está aqui embaixo, tá ok? E aí, o nosso cliente quer, além de fazer a impressão normal da camiseta que nós temos aqui, onde nós estamos importando o trabalho, ele quer colocar o nome por detrás da camiseta, ou seja, aqui nós temos a frente, né, onde você pode colocar qualquer logotipo, e aqui por trás nós temos onde nós temos que colocar o número ou o nome do trabalho, certo? Então, vamos fazer um que nós chamamos de modelo, né? Vou colocar aqui o 00, que seria o número. Tá ok? Vamos colocar aqui o 00. Vamos escolher a fonte que o nosso cliente deseja para o trabalho. No caso, vamos colocar uma fonte bem gorda, que seria a Arial Black. Tá ok? A cor, o cliente escolhe na hora. Por exemplo, eu vou colocar aqui a cor branca ou então um preto. Tá ok? E eu posiciono de acordo com o que o nosso cliente quer. Então, vou colocar aqui no centro, tá? Então, eu já tenho o meu modelo. E agora eu preciso fazer praticamente frente e verso várias cópias desse mesmo trabalho. Muito simples, basta vir aqui e selecionar tudo. Na verdade, nem precisa selecionar, basta usar a ferramenta de serialização automática, né? Dizer o que você deseja serializar, no caso aqui eu vou ser o 00, a quantidade de cópias que você precisa, no caso vamos colocar aqui 23, quantas colunas você deseja, no caso em uma única coluna, porque nós vamos tomar toda a área de impressão da impressora, e o espaçamento entre as cópias, no caso eu coloquei aqui. E aí, se você não tem os dados prontos para a aplicação de um arquivo Excel, alguma coisa, você pode avançar e usar a nossa ferramenta de serialização, onde você coloca o primeiro número da camiseta, 01, e ele automaticamente te coloca os demais números na sequência. E dando concluir, você vai ver que o trabalho já foi feito de acordo com a necessidade. Ok? Bom, agora vamos supor que, além do número, o nosso cliente também deseja adicionar o nome do jogador a esta camisa. É bem simples, basta vir aqui, vamos desenhar o nome, né? Fazer um modelo chamado nome, vamos trocar a cor do trabalho, vamos colocar aqui preto, vamos distorcer o tamanho, mudar o tamanho, vamos colocar a fonte, só que no caso não será itálico, vai ser uma fonte normal, e vamos posicionar na camiseta de acordo com as informações de layout que nos foi pedido. Tá? Então, eu venho aqui, seleciono o texto e eu vou movimentar de acordo com o layout necessário. Eu vou colocar aqui bem pequeno e vou centralizar. Bom, tenho aqui agora o meu texto, no caso, tenho o primeiro nome, depois eu tenho aqui os meus números, que eu vou posicionar aqui mais ou menos aqui, e já tenho o meu modelo pronto, ok? Agora, basta ir e utilizar a ferramenta de serialização. Então, o que eu quero alterar? No caso, só vou fazer 5 cópias ou 6 cópias, 8 cópias pode ser, vai. E aí, quero alterar esse parâmetro que seria o nome, além do numeral. Se você tem um arquivo feito no Excel com o nome dos jogadores, tá ok? Salva ele para TXT e você pode procurar o arquivo e colocar ele aqui para que o software já tenha os dados dos nomes dos jogadores. Então, na coluna nome, nós temos os nomes dos jogadores e aqui na serialização, basta aplicar o parâmetro necessário. No caso, vamos começar com a camiseta 01, tá ok? E incrementar um a cada uma. Então nós temos a sequência. Mas nada impede do arquivo Excel também incluir a numeração de acordo com o nome, porque pode variar, pode ter outros nomes diretos ou pode ter alguma outra variação direta no arquivo. E aí apertamos o botão concluir e nós temos aqui a camiseta com todos os nomes dos trabalhos, ou seja, dos jogadores. Ok? Então é uma ferramenta bastante versátil que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso cliente
na parte de desenvolvimento de camisetas, uniformes e impressão em geral na parte sublimática ou também a parte de transfer. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com esse aí. Obrigado.